pergunta sobre a motivação, o que nos leva, ou para quê, qual seria a função de filosofar, ela é uma pergunta também bastante antiga e tem algumas respostas que são até bem conhecidas, como a resposta do Aristóteles, que colocava a filosofia entre aquelas atividades que não tinham uma finalidade, uma atividade que não tinha uma finalidade prática, que em termos não servia para alguma coisa, para fazer alguma coisa. Durante muito tempo, várias pessoas concordaram, e até hoje é uma definição bastante comum, né? Filosofia não serve para nada, ou ela não tem uma razão de ser, ou ela é tão teórica que, para continuar sendo livre, ela não pode ter uma função. Daí, para tentar responder essa pergunta, a minha intenção, a minha tentativa vai ser um pouco diferente. Vai ser assumir que existe sim uma, ou na verdade, eu vou supor que são 4 funções da filosofia que me motivam a filosofar. E por isso que a pergunta, mais do que qual é a função da filosofia, é pensar para mim, né? Por que eu acho importante filosofar? A filosofia serve para quê? Para mim, né? E pensando nisso, foram 4 ideias que me ocorreram. Num primeiro momento, a ideia de que filosofar me ajuda a conhecer as coisas, que o ato de filosofar está relacionado com o saber. Segundo a própria definição da filosofia, com a ausência do saber, mas com o desejo de saber alguma coisa. Então, a gente filosofa para saber, filosofa para compreender melhor a realidade. Eu filosofo para ter uma visão crítica sobre o mundo, entender como ele funciona, perceber os limites do funcionamento desse mundo, da minha maneira de ver o mundo, e para tentar compreender essa realidade, a mim mesmo, as minhas ideias, com radicalidade. O que significa isso? Ver além das aparências, tentar entender as causas, as motivações. Uma outra função que para mim a filosofia tem, né, e seria um motivo para que filosofar, é o questionamento. É duvidar daquilo que é tido como verdadeiro e muitas vezes romper com o que já está sendo feito há muito tempo, mas eu não concordo, e pensando eu descubro os motivos de não concordar e proponho uma ruptura. Outra coisa também que a filosofia me ajuda a fazer é pensar. Como a filosofia trabalha com o pensamento, isso parece até óbvio, né? Como ela trabalha com o pensamento, se você filosofa, você pensa direito. Mas a ideia de que a filosofia pode nos ajudar a pensar com mais clareza, né? Entendendo os argumentos, as razões, aquilo que fundamenta a minha forma de pensar ou a ideia de outra pessoa. Me ajuda a pensar com mais coerência, porque eu vou tentar relacionar e articular melhor os argumentos, os exemplos, a tese, a hipótese, os problemas, tudo isso que compõe o jeito filosófico de pensar, e pensar com autonomia, né? Ser capaz de pensar com a própria cabeça, ser capaz de estabelecer regras que tenham uma validade maior do que só o meu interesse imediato, né? Para além do meu interesse imediato. E, por fim, a ação, né? Que tem mais a ver é interessante, né, é meio até paradoxal, que tem a ver com o pensamento antigo e depois com o pensamento moderno. Mas a ideia de que a filosofia pode nos ajudar a agir melhor no mundo, né, tem a ver com a ética e tal. Me ajuda a rever as minhas ações, ou rever as minhas ideias, criar novas coisas, ou recriar aquilo que já está pronto, mudar. Então a filosofia, para mim, ela também está relacionada com a ação. Se eu pergunto alguma coisa, eu pergunto o que eu quero mudar. E aí, essas 4 esferas, o que eu acho de interessante é que, na verdade, elas não estão isoladas, né? E não existe uma prioridade. Vai depender da circunstância, vai depender do que eu quero fazer. O que eu digo, o que eu quero dizer com isso? Que uma melhor compreensão do mundo pode me ajudar a questionar e a romper com certas tradições, assim como uma melhor compreensão do mundo pode me ajudar a pensar melhor ou me ajudar a agir. Isso funcionaria para essas 4 esferas. Elas podem ser o ponto de partida para eu me deslocar de uma esfera para outra. Então eu posso questionar para compreender melhor, né? A dúvida me leva a isso. A dúvida pode me levar a agir, a mudar. A ruptura pode me levar a pensar com mais autonomia, porque eu estou rompendo com o jeito das outras pessoas pensarem. Mesma coisa com relação ao pensamento. Se eu penso com mais clareza, eu posso duvidar com mais clareza, eu posso atingir um conhecimento de alguma coisa, eu posso ter uma ação mais coerente.
Se eu tenho a intenção de rever, de mudar e de criar, eu vou buscar conhecer essa realidade que eu quero mudar, aí eu vou questionar e romper com ela, e isso vai gerar também um pensamento mais autônomo. Então essas 4 esferas, elas não estão isoladas e elas não estão hierarquizadas. Há primeiro o saber, depois o questionamento, não. Elas estão interrelacionadas e elas vão ter mais ou menos peso dependendo do que eu quero fazer, dependendo de qual é a finalidade para aquele meu filosofar específico. Então é quase como se fosse um ciclo mesmo. Eu posso partir de qualquer uma dessas esferas e posso chegar a qualquer uma delas dependendo daquilo que eu desejo fazer. Isso para mim é o motivo, são as 4 razões que me levam a filosofar. Na atividade agora, o que eu vou propor para vocês é que vocês pensem de uma maneira individual, né, para vocês, e respondam essas 4 perguntas com base nessas 4 esferas que são para mim a utilidade, né, da filosofia. Com relação ao saber, né, se você não sabe alguma coisa, mas gostaria de compreender essa coisa, alguma coisa que é um mistério para você, que você não entende, fala, nossa, eu queria saber como isso funciona. Outra coisa, né, se tem alguma tradição, algum costume, algum hábito que é defendido pelas pessoas com as quais você convive, ou no país que você mora, e você gostaria de romper, você gostaria que fosse diferente. Com respeito ao pensamento, né, será que as suas ideias são suas, seus argumentos são seus, você está pensando com a sua própria cabeça ou você está fazendo certas coisas só porque os outros fazem? E por fim, se tem alguma coisa na realidade que você gostaria que fosse diferente, que você gostaria de mudar. Espero que tenha sido bacana a nossa conversa. Se você curtiu, pode se inscrever no nosso canal, que vem mais videoaula por aí. Se você não assistiu às outras videoaulas, vai lá que tem coisa interessante. Um abraço.